Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus pela oportunidade e também a confiança do nosso pastor em nos permitir ensinar essa lição. A lição que estaremos comentando é de número 4, a iluminação espiritual do crente. Deveria ter sido aplicada dia 26 de abril, em face da epidemia, da quarentena. Estamos fazendo uma gravação. O texto-áudio desta lição está em Efésios, capítulo 1, versículo 17. E ele diz o seguinte: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Eu vou pedir para o irmão Tiago nos auxiliar, deixando a Bíblia aberta em Daniel 2, versículo 28, e logo em seguida também em 1 Coríntios 12, 8 ao 10. Quando ele diz que Deus nos dá o dom da sabedoria e da revelação, ele está querendo dizer que ele dá à igreja o discernimento de conhecer as coisas, interpretar as coisas materiais, como também interpretar a própria palavra de Deus e também ter discernimento das ações no mundo espiritual. Irmão, pode nos ajudar, por favor? 1 Daniel 1. Isso, Daniel. Capítulo 1, versículo... Capítulo 2, 28. 2 e 28. Isso. 2 e 28 está escrito assim: mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Perfeito. Seria suficiente, né, nós entendermos que há um Deus no céu, o qual revela todos os segredos. Então, se ele é capaz de revelar os segredos, ele também tem condições, como a lição nos ensina aqui, de nos dar conhecimento, que está lá no capítulo 1, no versículo 17. E a segunda leitura, que é 1 Reis 14, versículo 4 e 5. Isso. 1 Reis 14, versículos 4 e 5. 1 Reis 14. Que nesse caso se refere ao profeta Aías, que também teve revelação de Deus, mesmo sem ter ciência física de uma situação que iria acontecer. 1 Reis 14, Versículo 4 e 5. versículo 4 e 5. Isso. E a mulher de Jeroboão assim fez, e se levantou, e foi a Siló, e entrou na casa de Aías, e já Aías não podia ver, porque os seus olhos estavam já escurecidos por causa da sua velhice. Porém o Senhor disse a Aías: eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre o seu filho, porque está doente. Assim e assim lhe falas, e há de ser que, entrando ela, fingirá ser outra. Aí os irmãos conseguem perceber, ou os ouvintes também podem perceber aí, que não adianta tentar esconder nada de Deus, que Ele é o dono, né, de toda a ciência, toda a sabedoria e todo o conhecimento. Tentou se esconder algo de Deus, mas é impossível, né? A mulher de Jeroboão em sua atitude. Isso também pode ser confirmado lá em 1 Coríntios, que eu vou ler aqui a minha anotação brevemente para vocês. Texto que se refere aos dons de sabedoria e da ciência e do discernimento. Então, lá em 1 Coríntios 12, ele fala que Deus nos dá sabedoria, ciência e discernimento. A verdade prática. A vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Que tipo de riqueza que o escritor está falando aqui? São dois tipos de riquezas: riquezas físicas, né, materiais, e também, principalmente, riquezas do reino de Deus, riquezas espirituais, que nós devemos focar mais, né, que é o objetivo de Efésios. Sobre as riquezas físicas ou materiais, tem um texto bem conhecido lá em Marcos 10, versículo 30, e sobre as riquezas espirituais, tem o próprio Jesus falando em João 18, 36, e também tem em 2 Coríntios 12, 4. Eu vou precisar abrir 2 Coríntios 12, 4, e eu vou ler os anteriores aqui para adiantar. Marcos 10, 30 diz o seguinte: que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs e mães e filhos e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Isso significa que Deus garante para nós riquezas aqui na terra. E o irmão vai ler para nós, por favor? 2 Coríntios. Isso.
Capítulo 2, versículo 12, versículo 4. 12, 4. Isso, por favor. 12, 4. Que vai dizer assim: foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Esta é a parte que não nos cabe conhecer materialmente, que Deus ele garante aos seus filhos, como está escrito no livro de Efésios, nesse capítulo, que nós teremos coisas, heranças, profecias, heranças espirituais, que o homem nem consegue compreender hoje. Não tem como a gente assimilar. João ele até fez alguns comentários em Apocalipse, em suas profecias, comparando as coisas do céu que nos esperam com ouro, jaspe, com joias preciosas, com diamante. Isso não significa literalmente que essas joias estarão lá, mas era o mais atingível que o homem poderia imaginar para mostrar o que Deus nos tem reservado. Essa leitura, essa revista ela também recomenda para nós uma leitura diária, que pode acompanhar a sua revista aí, que segunda-feira ela fala de 1 Coríntios, dizendo que as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Isso pode ser testificado no versículo 9 até o 14, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem. Acabei de falar para vocês. Ou ainda, podemos ainda lembrar que estamos falando da loucura da mensagem da cruz. Loucura é um termo interessante, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder do Senhor. Isso está em 1 Coríntios 1,18. Em terça-feira ele recomenda que leiamos sobre a promessa que tem na vida do crente, Só que essa promessa é interessante enfatizar que nós temos que saber como somos conhecidos. Como somos conhecidos? Por quê? Lê por favor, Tiago, 1 Coríntios 13, versículo 12. Então você procura, eu vou dar continuidade aqui. Na quarta-feira ele fala sobre o poder divino ser capaz de transformar o homem. Na quinta, sobre o triunfo sobre a morte. Na sexta ele fala sobre a ressurreição, de Jesus ser nossa garantia de ressurreição. E no sábado ele recomenda a leitura sobre nenhuma potestade do ar poder prevalecer contra a igreja. Por favor, Tiago. 1 Coríntios 13, versículo 12, Isso, perfeito. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos a face, agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Então o que tem reservado para nós, parcialmente conhecemos, através das profecias da Bíblia e daquilo que é ministrado através dos profetas, que cabe à interpretação humana também. Por isso que existem muitas discussões teológicas, que não é a nossa preocupação orientá-los desta maneira, ensinar sobre discussões teológicas, mas assegurar para vocês o que foi prometido por Deus e que ficou evidente, que é o que? A nossa salvação, nossa regeneração, transformação, e depois da nossa transformação, a redenção eterna. Para nossa reflexão dentro dessas leituras, fica o seguinte: em 2 Pedro, no primeiro capítulo, versículos 3 e 4, diz o seguinte: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção e pela concupiscência que há no mundo. O que a gente tem que refletir aqui? O poder de Deus nos implica, primeiro, promessas, condicionais ou não, físicas ou espirituais, nos faz incorporar a natureza do Senhor Jesus Cristo, por isso que o crente ele tem um testemunho na sociedade, e por fim, ele nos garante a vida eterna. Isso tudo através da aceitação da palavra do Evangelho. Isso é sobre a introdução da nossa lição. E aí você acompanhando na sua revista, você pode ver que ela tem aqui na introdução, ainda no primeiro capítulo, o apóstolo inicia uma longa sentença, assim dividida: ação de graças, oração intercessora e confissão de louvor e exaltação. Nessa sentença somos exortados a louvar o Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito Santo,
para compreender a dimensão da nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder do nosso Deus. Então ele deixa bem claro para nós que essa leitura ela está dividida em 3 partes: ação de graças, oração intercessora e confissão de louvor ao Senhor. O que é importante nós lembrarmos? Vale observar que, portanto, é um versículo bíblico, tá? Se já ressusciteis com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Isso está em Colossenses 3, versículo 1. A importância que devemos dar ao reino dos céus, sobrepujando as coisas materiais, as coisas físicas. Trago ainda para a vossa reflexão Efésios 5, versículo 1. Pode abrir, por favor, irmão? E 1 Coríntios 11, versículo 1. 1 Coríntios 11, versículo 1 diz o seguinte: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. E Efésios 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. É isso que o escritor está dizendo em Efésios, que a nossa referência é ser imitador de Deus, através do exemplo dado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro tópico: a esperança da vocação e as riquezas da glória. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória de sua herança. E o que dá para a gente observar nisso e pensar nisso? Lá em 1 Tessalonicenses 5,19, é bem conhecido da igreja, né, irmão Tiago? Que diz que nós não devemos extinguir o Espírito Santo. O que isso significa? Que para nós termos a esperança convicta, a fé convicta no que nos está reservado lá no céu e também no nosso amanhã aqui na terra, dependemos determinantemente do Espírito Santo em nossa vida, da presença dele em nossa vida. Primeiro subtítulo, primeiro subtópico: a ação de graças e intercessão. Eu comentei aqui, fiz questão de anotar. Paulo louvava a Deus pelo que havia recebido, contudo tinha certeza de que era necessário um discipulado. Isso tem que ficar claro para nós. Ele tinha certeza do que havia recebido, mas ele também tinha certeza que se não houvesse instrução, se não houvesse orientação para a igreja se perderia, que era o que estava de fato acontecendo. Se você for ver a história de Coríntios, a história de Efésios, havia uma tendência à corrupção dentro da igreja, principalmente por pessoas que queriam defender diferentes doutrinas judaizantes, ou mesmo doutrinas externas da igreja, e queriam usar falsas argumentações para justificar suas ações erradas diante da palavra de Deus. Então Paulo se preocupou: alguém tem que ensinar a igreja. É por isso que nós nos esmeramos em tanto tentar aprender para melhor ensinar o mais fiel da forma possível, da forma mais fiel possível da palavra de Deus, e também para nós, não só transmitir, como também para nós. E podemos lembrar aqui, através de 1 Coríntios 2, versículos 14 e 15, que eu vou citar aqui para os irmãos. E o irmão Tiago pode abrir Efésios 1:17, por favor. 1 Coríntios 2, versículos 14 e 15, diz o seguinte: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mais uma vez falando da dependência do Espírito Santo. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e a ele ninguém engana, ou seja, e de ninguém é discernido. Por favor, irmão Tiago, Efésios 1:17. Efésios 1:17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Exatamente. Então, o que Paulo estava fazendo ali bem no comecinho da carta de Efésios? Ele estava dizendo: olha, para que Deus vos ilumine. Ele estava deixando claro o seu interesse em que Deus orientasse a igreja, que deve ser o nosso interesse também, porque alguns de vocês que estão assistindo certamente têm o desejo mais tarde, ou terão o desejo mais tarde, de serem pastores ou ensinadores da palavra de Deus. Então deve existir essa preocupação na igreja. Segundo subtópico diz o seguinte: a esperança da vocação. Há um propósito, um comentário aqui, meu mesmo,
há um propósito, um objetivo: trazer-nos à luz do entendimento, para que desfrutemos todos os privilégios da salvação. Ou seja, se a pessoa quiser desfrutar todos os privilégios da salvação, ela precisa conhecer, precisa compreender a palavra de Deus. Como é que você vai ter interação com alguém que você não conhece? Não é verdade? Então é importante que nós conheçamos para poder desfrutar todos os privilégios. É como se fosse um código, para ficar mais claro para todos que estão ouvindo. O código ele estabelece os deveres do cidadão e, consequentemente, os seus direitos também. Se eu não conhecer o código, como é que eu vou questionar meus direitos? Não é verdade? E nós temos aqui o nosso código sagrado. Então, dividindo em 3 partes aqui esse segundo subtítulo, ele tinha um fundamento vocacional desde o passado, lá da antiguidade, porque Deus nos chamou não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos, dos séculos. Isso está em 2 Timóteo 1, versículo 9. Exige de nós hoje no presente santificação. Lá em Filipenses 3,14, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação em Deus, Cristo Jesus. Para que nós sigamos Jesus, precisamos seguir Ele em todo o modelo que Ele nos dá. Isso exige de nós renúncia e santificação. E também existe uma condição para que nós herdemos a promessa futura. 1 Pedro diz o seguinte, 1 Pedro 15 e 16, capítulo 1, versículo 15 e 16. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos. Então não há dúvida de que Deus exige que nós sigamos um padrão. E em recompensa disso tem uma promessa futura. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Romanos 6, versículo 8. Terceiro subtítulo: a riqueza da glória de sua herança. Deus nos deu uma herança. É para ficar claro para todos nós o que significa herança. Herança, ela não depende necessariamente de que você tenha um vínculo biológico com alguém. Alguém simplesmente precisa assumir que é seu tutor. Assumindo que é seu tutor, tudo que é dele, em algum tempo passa a ser seu, por lei, isso mediante a nossa lei. Então Deus ele diz o seguinte, por favor, irmão Tiago, 2 Colossenses capítulo 2, versículo 2, que Ele ressuscitou dos mortos e assim Ele também nos ressuscitará. Por quê? Porque nós passamos a ser filhos se incorporarmos a pessoa de Cristo através dos versículos anteriores e seguirmos Ele fielmente por toda a nossa vida. Por favor. Colossenses 2 e 2, é isso? Isso, 2 e 12. 2 e 12. Amém. Vamos lá então. Sepultados com Ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Ficou claro para vocês entenderem o que acontece? Paulo, em poucas palavras ali no início da carta, ele está dizendo para nós que se nós assumirmos o papel do batismo e seguir o discipulado como deve ser seguido, isso aqui é promessa para nós. Deus deixou o exemplo com a ressurreição do seu próprio Filho. E não só dele, né? Jesus ressuscitou muitas pessoas em seu ministério. E ainda podemos acrescentar que lá em Romanos ele diz, no capítulo 8, versículo 17, e se nós somos filhos, somos logo também herdeiros com Cristo. E herdeiros, né? E co-herdeiros de Cristo. A própria lição diz para nós, já temos o termo riquezas, refere-se a maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como perdão dos pecados, adoção dos filhos e bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Eu estou tentando cortar alguns pedaços da lição para o tempo ficar mais curto e não ficar cansativo. Mas essas riquezas, elas são principalmente, primeiramente, de ordem espiritual. Perdão dos pecados, adoção e bênçãos que serão desfrutadas no futuro. Então essas bênçãos no futuro, as principais são as bênçãos celestiais. Mas isso não significa que o cristão aqui ele tem uma vida só de penúria, só de sofrimento. Não é isso. Existe também a lei da semeadura. Se você se dedicar a semear por ter uma vida farta, por ter uma vida melhor, mais confortável, Deus há de te abençoar e você conseguir sim. Não pode se
afixar numa teologia da prosperidade, mas também não se pode afixar numa teologia narcisista, de sofrimento, que você só vai servir a Deus se estiver sendo punido. E isso é mentira, e Paulo contesta isso no início da carta. E a nossa recompensa, ela já está preparada desde a fundação do mundo. Ficou bem claro para todos que Jesus, ele falou em Mateus 25, olha, então dirá o rei aos que à sua direita, vinde benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde o início, desde a fundação do mundo. Lá em Apocalipse 19, 7 e 9, diz o seguinte também: regozijemo-nos e nos alegremos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Ou seja, já está reservado, não está sendo preparado. E Paulo tentou esclarecer isso para os Efésios. Segundo tópico: a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. Aqui eu peço para vocês refletirem, meditarem bastante, para enfatizarmos na eficácia do poder de Deus. Ou seja, como é que Paulo tenta apresentar para nós que tudo que está sendo prometido aqui anteriormente, Deus é capaz de fazer? Como ele tenta deixar isso claro para nós? Na carta, Paulo ele se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade, a eficácia do poder divino. No primeiro subtítulo aqui, a sobreexcelente grandeza do seu poder. Aqui eu preciso fazer algumas leituras bem claras para vocês, porque fala de terminologia, das palavras, fala da etimologia. Perceba que a palavra sobreexcelente, traduzida do grego, uperbalon, que na forma adjetivada significa extraordinário. Ou seja, o termo utilizado no texto bíblico, ele fala extraordinário, algo que transcende o que é bom, é muito mais do que bom. Podemos fazer algumas leituras para certificar isso. 2 Coríntios, por gentileza, Tiago, capítulo 4, versículo 7. Já na expressão seguinte, que é megetos, grandeza, ela objetiva enaltecer a magnitude do poder de Deus, que a tudo se sobrepõe. Ela é maior que tudo. 2 Coríntios 4, 7, né? Isso. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ou seja, por mais que não mereçamos, Deus está colocando uma coisa grandiosa e imensa dentro de nós. Tanto é que Jesus, em um episódio, ele foi bem claro dizendo que tinha ficado muito feliz porque Deus tinha revelado essas coisas aos pequeninos, na nossa condição de indigno, ele dando essa riqueza tão grande que é o conhecimento da sua palavra. E também está dizendo aqui, em Mateus 26, 64, disse-lhe Jesus: tudo disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Ou seja, todo o poder. Então, se queremos crer que Deus é capaz de fazer por nós, temos que assumir que Jesus é o Todo-Poderoso. Temos que entender isso. Através do quê? Dos milagres que ele operou. Jesus foi o testemunho que Efésio deveria ter entendido. O povo de Éfeso deveria ter compreendido. Jesus fez tudo isso, então com certeza o Pai nos proporciona o que está prometendo. Também podemos lembrar ainda dos milagres da passagem pelo mar, passagem pelo Mar Vermelho, e que Paulo queria ratificar, dar certeza para nós que Deus tem condições de cumprir as promessas que fez. Como a gente pode contestar que Deus tem condições de cumprir as promessas que fez, se ele foi capaz de abrir o mar, destruir os muros de Jericó? Então os milagres eles servem para alimentar a nossa fé, a nossa esperança. Segundo, a força do poder divino. Esse é o segundo subtópico do segundo tópico. Apesar do escritor enfatizar a terminologia, etimologia, me sinto mais confortável em argumentar para os irmãos, para vocês, lembrando alguns textos bíblicos. O que acontece? Aqui eu fiz questão de tomar uma nota porque no texto original da revistinha ele está enfatizando a terminologia das palavras, mas acho que para ficar mais claro é bom tomarmos alguns exemplos mais simples da Bíblia. Jó, por exemplo, ele fala: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? E agora cinja teus lombos como um homem, que perguntar-te eu e tu me responderás.
onde você estava quando eu criei a terra? Faz-me saber se tem inteligência. O que acontece? Muita gente acredita que Jó é um texto histórico, é fato, é real. Outros já têm uma linha doutrinária de entender que Jó é um texto ilustrativo, é um exemplo de história para dar uns preceitos morais para nós. Nós, as Assembleias de Deus, cremos que foi uma história literal, fato, que Jó viveu, até porque ele tinha exemplos de sacrifício, cultura, do mesmo jeito do patriarca Abraão. E ele teve esse diálogo com Deus, e Deus falou para ele assim: peraí, o que você está questionando? Se fui eu que criei a terra, se fui eu que criei até mesmo você, não tem como você me questionar. Então a força do poder de Deus, ela é indiscutível, e Paulo ele enfatiza isso lá em Efésios. Isaías também fala, é bem conhecido dos irmãos, 66:1, né? O céu é o seu trono, a terra é a escabelo dos meus pés. Que casa vós edificarias para mim, e em que lugar seria o meu descanso? Então Deus ele é imensurável. Isso está ficando bem claro quando ele fala lá no versículo 17 do capítulo 1 de Efésios. E do poder do próprio Jesus, né? Ou pensas tu que eu agora não poderia orar ao meu Pai, se ele não me enviaria mais de 12 legiões de anjos, lá em Mateus 26:53, quando ele estava cercado pelos soldados e Pedro quis contestar, né? Tentou até tirar a vida do soldado Malcolm, né? Mas aí o que acontece? Jesus falou assim: olha, fiquem tranquilos, por quê? Porque todo o poder é do meu Pai, e todo poder ele me deu também, e isso se estende a vós, tudo isso é liberado para vocês, entende? Então os Efésios estavam perdidos. Eu não quer comentar? Sim, professor Juliano, diante dessa aula que o professor está dando aí, né, o que eu percebo também é que hoje nós estamos tendo, como que eu posso dizer, algumas pessoas estão fazendo o caminho inverso, né? Porque falar primeiro buscar o reino dos céus, né? Exato. E geralmente as pessoas estão buscando as coisas terrenas e esquecendo as coisas do céu. Lógico que Deus, ele é o nosso Pai, ele sabe muito bem o que necessitamos. Então, as bênçãos materiais, ele dá sim, né, para nós. Mas o mais importante é que nós não podemos esquecer são as bênçãos celestiais. É isso, professor? Exatamente. E essas bênçãos celestiais nós precisamos lutar, fazer de tudo para não perder essas bênçãos, que é a nossa salvação também. O senhor concorda, professor? Exato. Isso daí é só isso, sabe? Exato. O irmão Tiago enfatizou que a prioridade é o reino dos céus, né? E não só as bênçãos materiais. E isso, é claro que o irmão Tiago também tem consciência disso, não significa, como ele disse, que devemos abrir mão da nossa vida terrena. Não, mas sempre priorizando as coisas espirituais. Terceiro tópico: Cristo é o nosso exemplo de exaltação. Vou ler brevemente aqui. Nesse ponto veremos 3 aspectos da exaltação de Cristo que atestam a grandiosidade do poder de Deus disponível também aos crentes, como eu acabei de falar para vocês. Ou seja, esta é a nossa porção, é a nossa parte no reino. Primeiro subtítulo: Cristo, as primícias dos que dormem. Cristo ressuscitou. Isso está no versículo 1, capítulo 1, versículo 20, por obra do poder do Deus Pai. Isso está em Atos 2, versículo 24, que diz o seguinte: ao qual Deus ressuscitou soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Ou seja, Cristo, quando ele ressuscitou, ele foi intitulado por Deus primícia dos que dormem. Inclusive tem um texto um tanto discutido na palavra de Deus, recomendo que vocês estudem nos seus lares e até comentem, né, embaixo do vídeo, qual é a opinião de vocês, para que tenhamos crescimento na palavra de Deus. Que quando Jesus ressuscitou, muitos dos que dormiam, né, dos santos que dormiam, ressuscitaram. Qual é a razão para isso? É uma pergunta para vocês refletirem aí. Jesus ele abriu e mudou o mundo tanto terreno quanto o mundo espiritual. Ele quebrou um paradigma que existia entre o homem e Deus, nos livrando da punição. Por que aquelas ressurreições, né, naquele dia? Assim sendo, a ressurreição de Jesus Cristo é a garantia de que seremos ressuscitados. Isso está em 1 Tessalonicenses 4,14.
O mesmo poder que ressuscitou Cristo está disponível também para os salvos. Paulo estava querendo dizer que nós crentes tínhamos que crer na ressurreição. Temos que crer na ressurreição. Eles tinham e nós temos. Assim como exemplo tem o próprio Lázaro, né? Jesus ele conversou com Marta e com Maria e disse: olha, quem crê em mim, quem me segue, ele já tem a vida eterna. Eu sou a vida eterna. Ele quis deixar bem claro para elas. A saber que os gentios, né, são cordeiros de um mesmo corpo, participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Isso está em Efésios 3, versículo 6. Desse modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente de seus sepulcros para reinarem com Cristo. Então, o que acontece? Eu vejo nessa lição uma ânsia muito grande de Paulo em deixar claro para os ouvintes de Éfeso que eles tinham responsabilidades como cristãos, mas tinham recompensas por essas responsabilidades assumidas e que eles tinham uma garantia da ressurreição e da vida eterna. Segundo subtítulo: Cristo elevado à direita de Deus. Um trechinho da lição aqui: pondo a sua direita nos céus. Capítulo 1, versículo 20. Aqui ele está falando do que? Da ascensão, da exaltação e da elevação máxima, né, do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, se a igreja na terra ela não testificar que Jesus é soberano e que Ele é o centro de todas as coisas, está acima de todas as coisas, ela não está cumprindo seu papel. O irmão lê, por favor, irmão Tiago. Salmo 110, versículo 1. O completo triunfo de Cristo e da sua igreja sobre as forças do mal foi identificado por Paulo, né, nesta passagem bíblica. Ele diz o seguinte: onde está, ó morte, teu aguilhão, e onde está, inferno, a tua vitória? Esse versículo cruzado, versículo comparativo de 1 Coríntios 15, 55, diz para nós que nem a morte mesmo pôde vencer Jesus Cristo. Salmo 110, versículo 1 vai dizer assim: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelos dos teus pés. Exatamente. Então, nesse momento no Salmo, é a mesma coisa que Paulo disse aos Efésios, que Jesus ele foi exaltado, foi elevado até a destra do Pai e teve todos os seus inimigos suprimidos. Se ele teve todos os seus inimigos derrotados, então será que a igreja tem algum inimigo? Né? A igreja não tem nenhum inimigo que possa prevalecer contra ela. Por isso que ele falou lá com Pedro, né? O próprio Jesus falou assim: olha, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e ninguém pode prevalecer contra ela. Ninguém. Continuando aqui. Terceiro subtópico: Cristo exaltado sobremaneira. O nome dele é acima de todos os nomes. Aqui em Isaías 9, versículo 6, alguns versículos que foi recolhido da Bíblia aqui, diz o seguinte: porque um menino nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Príncipe da paz, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Isso significa o quê? Plenitude. Jesus ele tem poder pleno. Isso tem que ficar bem claro. Na sua veste, na sua coxa, ele tem escrito este nome: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Apocalipse 19, 16. Não tem o que questionar sobre a autoridade de Jesus Cristo. Tudo que Paulo falava ali condiz com os outros textos bíblicos. O resultado desse triunfo, como diz a revista, traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo cabeça da igreja, na autoridade máxima, e segundo, porque Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo na terra. Então ele tem que ser a cabeça da igreja e a igreja tem que viver moldada em Jesus Cristo. Esse tópico 3, ele se resume da seguinte forma: tanto a ressurreição como o assentar-se nos céus está disponível aos crentes, assim como foi para o Senhor Jesus, e de semelhante modo a glorificação por meio do grande poder de Deus. Então, tudo que Jesus conquistou para nós com a sua morte está garantido para nós. Ele falou assim: olha, eu estou vivendo todo o exemplo aqui, não como Deus, eu sou, mas eu estou vivendo todo o exemplo como vocês. Então, se fores fiel, né, se vocês suportar como eu suportei, essa recompensa está garantida.
E ainda vale observar o seguinte, né? Fiz questão de marcar isso aqui. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos, portanto sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas, acauteláveis porém dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas, e serei conduzidos até a presença dos governadores e dos reis por causa do meu nome, né? Por causa de mim, por causa de Jesus Cristo, para dar testemunho a eles e aos que estão fora. Estou falando dos que estão fora, mas na Bíblia está os gentios. Para nós hoje seriam os que estão fora da igreja. Isso está em Mateus 10, 16, 18. Por que eu estou lembrando esse versículo? Porque não significa que você assumiu o papel que Jesus designou para você, que você não vai ter dificuldades, não vai ter perseguição. Ao contrário, o que aconteceu com Jesus por se declarar filho de Deus e por denunciar os problemas do sinédrio na época e das autoridades da época, né? O que aconteceu com João Batista por denunciar os pecados das autoridades da época? Isso significa que, mesmo sendo herdeiros da graça de Deus, devemos agir com amor incondicional, assim como Ele agiu em nosso favor, não esperando apenas recompensas terrenas, mas a graça de Deus que ultrapassa todo o entendimento humano. Conclusão: a compreensão das dádivas da salvação, né, demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Recomendo que vocês leiam também em suas casas, em seus lares, 2 Timóteo 2, do 11 e 13. A palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Se vivermos com Cristo, ou seja, assumirmos a sua identidade e semelhança, Ele reinará por nós e futuramente conosco. Para refletir, né, tem as questões, não vou comentar muito sobre elas aqui, mas abriremos, quem sabe até uma oportunidade de disponibilizar essas perguntas para vocês responderem na internet e nós colhermos essas respostas de alguma forma. Exatamente. Mas só citar para vocês quais são as bênçãos espirituais recebidas que o autor destaca, ficou bem evidente, né? Segunda lição, qual o motivo da oração de Paulo pelos salvos, ficou muito claro, acredito. Cite os 3 exemplos irrefutáveis que Paulo apresenta acerca do poder de Deus, né, da força do poder do Senhor. E também, segunda lição, como o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo e qual o duplo benefício que o triunfo de Cristo traz à igreja. Então, as perguntas são bem simples, bem claras. A gente agradece assim a oportunidade, né? Mais uma vez a confiança do pastor e do nosso coordenador aqui, o irmão Tiago, e Deus abençoe a todos.